Nosso boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta noite de quarta-feira. Estudo da Palavra de Deus, como temos sempre trazido ao conhecimento dos amados irmãos da Igreja Presbiteriana Betsaida. Queremos dizer, nesta noite, a alegria de estarmos mais uma vez falando com os amados irmãos, desejando paz, saúde a todos que estão acompanhando os estudos de toda quarta-feira no livro de Tiago, este livro maravilhoso que tem nos trazido lições preciosas. Vamos orar? Vamos falar com Deus para que Ele nos instrua. Pai eterno, graça te damos, Senhor, porque Tu sempre estás conosco para nos ensinar, a nos dar o entendimento da sabedoria que vem do alto, sabedoria essa que vem do céu, que traz alegria, que traz paz aos nossos corações. Abençoa grandemente o Teu povo, diante das circunstâncias que estamos vivendo, cada família, para que nos alimentemos de Ti, da Tua Palavra, e com muita oração vençamos esses obstáculos que estão à nossa frente. Ó Deus, abençoa a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar convidando você a ler o texto de hoje, nosso estudo de hoje, baseado em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos estar lendo o texto da Palavra do Senhor. Convido você em casa para ler o texto com sua família e acompanhando a exposição deste livro. Tiago começa dizendo: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, porque diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, e fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador é juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és tu que julga o teu próximo? Ficamos aqui no capítulo 4, de 1 ao versículo 12 do livro de Tiago. Meus amados irmãos, só fazendo uma breve revisão do que nós estudamos quarta-feira, queremos estar lembrando que quarta-feira estudamos o capítulo 3, e o capítulo 3 nos falou a respeito de quê? Da sabedoria divina. O capítulo 3 nos falou da sabedoria divina, mostrando que a sabedoria, o conhecimento que temos a respeito desse Deus maravilhoso, essa sabedoria que nos traz o conhecimento de nos saber relacionar com Deus e com os outros. É essa a ideia que Tiago está trazendo para nós. Ele fala que essa sabedoria requer um olhar da vida com os olhos de Deus. Nós observamos, estamos só revisando o estudo passado, de quarta-feira passada. Tiago está também constatando, mostrando o contraste entre a fé verdadeira e a fé sem obra, aquela fé com obras e a fé sem obras. Tiago está mostrando também no capítulo 3 sobre a questão dos relacionamentos e a origem dessa sabedoria. Ele fala que a sabedoria humana ela é terrena, a sabedoria humana ela é demoníaca, a sabedoria humana ela causa amargura e inveja. Nós observamos que a sabedoria humana ela é facciosa, tem um sentimento faccioso.
que a sabedoria humana, ela também produz mentira. Mas a sabedoria divina, verdadeira, que estudamos quarta-feira passada, é que ela é mansa, pura e traz paz ao nosso coração. Ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos. A sabedoria, ela é imparcial. Então, hoje nós já vamos adentrar ao capítulo 4. E o capítulo 4 nos traz um tema extremamente importante. Ele continua o raciocínio dele. Tiago praticamente está dizendo para mim e para você que agora, quais são as origens dessas contendas, das guerras que há no meio de vós. Veja que Tiago ele começa dizendo no capítulo 4, praticamente fazendo uma pergunta para nós, para o povo daquela época. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, não tendes, nada tendes, porque não pedis. Veja que o diabo começa a traduzir para nós, amado, esse quadro. Diante das lutas e das guerras, diante das crises, como eu posso, de certa forma, sair dessas crises? O Tiago está dizendo o que eu posso sair do meio dessas lutas. E nota que ele está falando de lutas aqui, amado, de lutas tanto internas como lutas externas, causadas pelos irmãos. Os amados lembram do contexto de Tiago, que fala a respeito desses momentos que eles estavam se degladiando, né? Se mordendo uns aos outros, falando mal uns dos outros, os ricos oprimindo os pobres. Esse era o contexto de Tiago. E Tiago agora diz, olha, essas guerras, elas provêm de uma origem. Qual é? Ele chega aqui a dizer, elas provêm do problema que há em nós, da natureza pecaminosa que há no ser humano. E é isso que nós queremos tratar com você nesta noite. Dizer a você nesse capítulo 4, como você deve tratar as suas lutas, as suas guerras, como você deve tratar o teu viver diário. E nós sabemos, amado, que isso não é uma coisa fácil para o ser humano vencer as batalhas, as lutas da vida. Vejam que, falando de guerra de batalha, Paulo diz lá em Gálatas 5 que há uma luta, uma guerra entre a carne e o espírito, a natureza espiritual guerreando contra a natureza carnal, pecaminosa. Você vê que na história da igreja nós vivemos uns períodos de lutas, de guerras, né? E nós sabemos que isso trouxe, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, aproximadamente milhões de pessoas perderam a vida. E muita gente não sabe disso, mas dentre os 20 anos, outra guerra começou a aparecer, a Segunda Guerra, já em 1939. A Segunda Guerra também matou cerca de 60 milhões de vidas. Se na Primeira Guerra morreram 30 milhões, multiplicou na Segunda Guerra. Vidas foram ceifadas. E quantas vidas não estão sendo ceifadas pelo Covid-19? Quantas vidas não foram ceifadas por outras doenças e enfermidades que hoje estão sendo ofuscadas pela questão do Covid-19? Então, tudo isso são guerras externas que muitas das vezes você não sabe como tratar, como lidar. Assim como muitas das vezes nós não sabemos lidar, e aqui vem um aspecto teológico, estou entrando nessa parte introdutória, interessante. Por exemplo, nós não conseguimos lidar, muitas das vezes, com a ideia, sabe de quê, gente? Do que Tiago está tratando aqui, do aspecto da minha liberdade. Eu sou livre, aí vem uma questão teológica que eu vou já abordar com você. Eu sou livre para escolher o bem e o mal. Preste bem atenção, dentro dessas coisas, dessa questão teológica da livre agência que todos nós temos. A livre agência, no sentido teológico, diz que eu posso ter as minhas escolhas e decisões, mas com responsabilidade minha. Já eu não tenho livre-arbítrio. Por que eu não tenho livre-arbítrio, irmão? Porque o livre-arbítrio, ele
Deus tirou do homem essa liberdade de escolher o bem e o mal, principalmente no que diz respeito às coisas que pertencem a Deus. Eu diria que o livre-arbítrio são coisas essencialmente divinas. Por exemplo, você não pode escolher onde vai nascer, como nascer, se é homem, se é mulher. Você não sabe, você não pode escolher o dia que vai morrer. Você não pode escolher ser salvo ou não ser salvo, porque são determinações e escolhas divinas. O que existe hoje, você não pode escolher aceitar ou não aceitar Jesus, quem escolhe é Deus. Então, dentro dessas coisas, nós estamos dentro do livre-arbítrio. Mas agora, a livre agência, que é a escolha e responsabilidade minha, eu preciso ter responsabilidade com isso. Se eu peco diante do meu Deus, é responsabilidade minha e não de Deus. Se eu escolho uma profissão, com quem namorar, com quem casar, é uma escolha minha e não de Deus. É claro que todas essas escolhas devem estar dentro do projeto e plano de Deus. Deus não está alheio a isso tudo, assim como não esteve nas guerras, na pandemia. Deus sempre está. Está aí um caso bem específico, né? A humanidade se curvando diante da pandemia do Covid-19. Observe bem aí, olha aí, quer dizer, o homem, se fosse pela escolha nossa, nós diríamos, não, ninguém quer isso, ninguém, mas é uma decisão divina, uma ação de Deus, daquilo que Ele quer fazer e determinar, Ele determina. Então, diríamos que a questão é interessante do que Tiago está tratando para nós. Eu posso viver em função da vontade de Deus, ou posso também rejeitar a vontade de Deus, presta atenção, da minha vida, uma responsabilidade pessoal, a questão. Mas quando você parte para a vontade, que eu chamaria de vontade permissiva de Deus, você pode fazer, você pode até desobedecer, em termos da vontade permissiva de Deus. Mas quando chega na vontade decretiva, determinada por Deus, o homem, por mais que ele pule para todos os lados, ele não consegue fugir e escapar. Tá? Deu para entender? Então, o primeiro ponto, versículo 1 e 2, nos aborda a respeito dessas lutas travadas no campo dos relacionamentos. O primeiro ponto que eu quero destacar para você, baseado nesse texto, diz aí, versículo 1, eu gostaria de ler, repetir, versículo 11 e 13. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que milidam da vossa carne? Versículo 11, olha aí o versículo 11, o que ele diz? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. O versículo 12 diz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és tu que julgas o teu próximo? O que Tiago está dizendo para mim e para você é que alguns irmãos estavam vivendo esse dilema de relacionamento desde aquela época. Desde aquela época já havia esse desentendimento entre os irmãos. Tiago já havia denunciado essa guerra entre as classes, dos ricos, dos pobres, como eu falei, dos patrões empregados. Tiago estava, de certa forma, dizendo que dentro daquela igreja, denunciando que dentro da igreja, que era a igreja dele, os crentes estavam ferindo uns aos outros com sua língua, por falta de controle de um temperamento, e isso era a responsabilidade deles, não de Deus. Aí é que está a questão, é que muitas das vezes nós não conseguimos dominar o ímpeto da nossa carne, do pecado, e por isso nós muitas das vezes redondamente caímos nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Pedimos perdão a Deus, confessamos, mas muitas das vezes a nossa natureza nos tende a levar sempre para os mesmos erros. Como corrigir? Os crentes estavam, como eu disse, feridos aos outros, e ele denuncia esse momento de relacionamento pessoal entre aqueles irmãos. É isso que ele está dizendo. O mundo vê essas guerras, essas lutas dentro das denominações. Nós observamos igrejas, famílias que estão até se degladiando. Eu já conheci famílias
que se degladiavam dentro da igreja para saber quem mandava mais, quem tinha mais poder dentro da igreja. Imagine isso na família também. E isso é um tropeço para o testemunho e a evangelização da igreja. Como podemos estar em guerra uns contra os outros se pertencemos à mesma família? É isso que Tiago está tratando conosco. A resposta é que essa guerra, muitas das vezes, amados, está dentro de nós. Dentro de nós. E para isso, Tiago aborda 3 pontos importantes que eu quero trazer para você. A guerra que há entre os irmãos, esta guerra representa o contínuo estado de hostilidade que há entre as pessoas e uma causa, os prazeres que militam da carne. Tiago diz que os nossos desejos são como um campo armado, pronto para a guerra, uma prática que a cobiça sempre está à frente. Nesse relacionamento nós estamos em luta, em batalha, não só com o pessoal, mas com nós mesmos. O versículo 3, a parte final, se você olhar Tiago capítulo 4, versículo 1, quando ele diz: de onde procedem as guerras, compreende que há entre vós. E aí no versículo 3, ele já diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A fonte de todas essas batalhas e lutas constantes que há em nossas vidas estão dentro do nosso coração. A essência do pecado, ele é essencialmente egoísta. Adão, Eva caíram porque quiseram ser iguais a Deus. Abraão mentiu porque queria proteger-se para não ser morto. Acã, vocês lembram Acã lá de Gênesis 12? Acã causou derrota a Israel porque egoisticamente tomou aquilo que era para não ser tomado, escondeu do tesouro que não deveria ter escondido. Quantas das vezes nós mesmos não pecamos, às vezes diante de Deus, por esconder como Acã, pecadinhos dentro de casa, na família, nos nossos corações? E isso, amados, são atitudes perigosas e egoístas de certos cristãos que naquela época já viviam isso, e principalmente hoje, nesses dias que eu chamaria da igreja secular, a igreja vivendo o secularismo. Quando eu falo nisso, amado, eu estou me referindo exatamente a esse momento de Tiago. A igreja hoje secular, nós observamos, amado, que tem sido essa igreja egoísta, que já não vela, já não prima mais pela comunhão com Deus, em detrimento de quê? Das coisas do mundo. Por isso é que Tiago diz: olha, cuidado com o mundo, cuidado com as coisas do mundo. Tiago está tratando exatamente disso. Por isso ele fala que a luta está dentro de nós mesmos. E ele responde, em terceiro lugar, amado, que essas orações muitas das vezes não são respondidas. Dentro dessa nossa relação com Deus, vertical, horizontal, muitas das vezes as lutas que temos, como Tiago diz aí, nesse versículo 3, pedis e pedis mal para esbanjar os vossos prazeres. Exatamente essa questão, a oração ela é interrompida por Deus, enquanto o coração, a oração não trouxer solução ao problema, para fazer com que essa oração chegue aos ouvidos de Deus, porque ela está motivada pela mesma razão que provoca contenda. Como Deus pode ouvir um marido que amargura com palavras a sua esposa, ou o papai e a mamãe com seus filhos? Então, Tiago está dizendo exatamente isso, aquilo que ele diz lá no Êxodo 10, Êxodo 20, aliás, fala dos 10 mandamentos: não cobiçarás. E essa quebra desse mandamento tem respeito a isso aqui. Desejos egoístas, orações egoístas, conduz à luta e à batalha e a contendas. E se há guerra do lado de dentro, haverá sempre também lutas e guerras do lado de fora. Há lutas, amado, há de contenda com Deus. Tiago chega no versículo 4 ao 10, ele diz que há uma contenda travada tremendamente do ser humano com Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Vejam que ele está dizendo isso de 1 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará, diz Tiago, do verso 4 ao 10. Tiago está falando de algumas provações e tentações, principalmente tentações, que estão fora de nós, estão no mundo, e o diabo ele se aproveita dessas tentações que estão do lado de fora para atacar, ou às vezes até dentro, para atacar o coração do crente. Ele cita em primeiro lugar aqui o mundo, tá? O mundo aqui, amado, a sociedade humana, é tudo aquilo que diz respeito aos valores do mundo. O mundo aqui não é a natureza, ele está se referindo a tudo aquilo que acabei de falar, que está no mundo, as suas ideias, suas filosofias, seus enganos, suas mentiras. É isso que Tiago está tratando aqui. Por isso que ele tem dizendo, olha, aquele fiéis, cuidado com a tua amizade com o mundo. Então tem muitos crentes hoje em dia, amado, que não veem problema nenhum na infidelidade conjugal. Tem muitos crentes que não veem problema nenhum em beber uísque, cerveja, mas essa amizade, tem muita gente que não vê problema nenhum e vê as festas juninas, está lá, às vezes alegre, pulando, até, sabe, às vezes nem se controla. Então, é esses perigos que Tiago está dizendo. Se o mundo valoriza a riqueza, e começamos também, às vezes, a valorizar muito os bens materiais, isso é uma filosofia secular, em que as pessoas estão em busca do poder, da riqueza, e por isso nós vemos nosso país, nosso mundo, no caos que está, uns passando por cima do outro. Quantas lutas você não já ouviu falar? Às vezes até entre famílias, né? Por questões de bens, questões pessoais, e isso tem causado, às vezes até em desacordo, em desarmonia na própria família e às vezes até na igreja de Deus. Então ele diz aqui o seguinte: primeiro, sendo amigo do mundo, tá? No versículo 4, e ele diz também, sendo contaminado pelo mundo, e amando o mundo, e conformando-se com o mundo, conforme ele diz lá, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século. Os amados lembram deste versículo. O resultado é ser condenado com o mundo. Então seremos salvos, como que através do fogo, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Vivemos assim, amado, a igreja de Deus no dia de hoje, desafiado a viver esse dualismo entre a amizade do mundo e a amizade com Deus. O outro inimigo que ele cita aqui está no versículo 5, a carne. A carne é a nossa velha natureza. A carne não é apenas, não diz respeito só ao corpo físico, mas a natureza pecaminosa que existe dentro de cada um de nós, de cada ser vivente. Podemos usar o corpo para glorificar a Deus ou para servir o pecado. Mas quando nos convertemos a essa nova natureza divina, ela ofusca a natureza velha do ser humano, tornando, como diz Paulo lá aos Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, nós nos tornamos novas criaturas. Então, as paixões carnais que buscam nos colocar em luta, em batalha, em confronto contra Deus, contra os irmãos, devemos fugir dessas paixões, fugir, amado, e evitá-las, assim como fez José lá do Egito, na casa de Potifar, fugindo do pecado, fugindo porque ele preferia ser fiel a Deus, assim como Daniel, aquele servo do Senhor também, profeta que na sua juventude foi muito tentado, mas manteve-se fiel a Deus até as últimas consequências. E você observa bem, amado, que o pecado predileto da humanidade hoje chama-se orgulho, sabe? Vaidade, a mentira. E esse é o pecado do mundo de hoje em dia. Então, a partir do versículo 6, 7 e 8,
Tiago vai respondendo agora como eu posso sobrepor, como eu posso vencer, como eu posso ter vitória sobre todos esses dilemas que me levam a guerrear contra Deus, contra o meu irmão na igreja de Cristo e contra a própria família. O que diz aí o versículo 6 e 7? Gostaria que você voltasse ao texto. Voltando ao texto, você vai encontrar assim: antes, versículo 6, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 7, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 8, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Veja o que ele vai dizendo, algumas prerrogativas que são importantes para nós no dia de hoje, recebermos da graça, da bênção do Senhor, vivermos uma vida cristã, verdadeiramente mostrando nossa conduta madura, experiente, firme, convicta no Senhor. E o primeiro ponto que ele coloca aqui, ele diz, versículo 7, como é que você deve vencer as tuas lutas, os teus inimigos, a carne, o mundo, o diabo e até você mesmo? Submetendo-se a Deus, sujeitando-vos a Deus. Essa é a verdade que ele está dizendo para mim e para você nesta noite, para que você guarde no seu coração essa submissão. O versículo 7 também responde, além de submeter, veja que primeiro ele cita, submetendo-se à vontade de Deus, resista ao diabo. Como é que nós resistimos ao diabo, amado? Aí ele mesmo responde, estando próximo de Deus, mantendo-nos, versículo 8, próximo de Deus. Como é que me mantenho próximo de Deus? Orando, lendo a sua palavra, vivendo o cristianismo verdadeiramente autêntico, real, verdadeiro, colocando a minha fé em prática. Essa é a resposta de Tiago. Versículo 9 dele, ele diz também, outro ponto, humilhando-me diante de Deus, humilhando-nos diante de Deus. Você tem se humilhado diante de Deus? Você tem estado perto do Senhor? Você tem fugido das tentações, dos pecados? Você tem estado perto de Deus? Essas são as prerrogativas de Tiago, as razões pelas quais ele diz, se eu quero ter vitória sobre as minhas batalhas, as minhas lutas, né? Hoje nós vivemos uma época, como disse aqui Tiago, em que as igrejas pregam muito essa questão da batalha espiritual, mas a batalha aqui, amado, também é racional, é de fé. Ela tem o seu lado espiritual, mas tem o seu lado também racional. Eu tenho que ir prático, eu tenho que, no momento que eu digo que eu creio no Deus, que eu sirvo a esse Deus, que tenho uma aliança com Ele, e que eu sou fiel, por isso que ele diz aqui, infiéis, como vocês podem querer ser fiel a mim, tendo amizade com o mundo? Aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu tenho certeza que você não quer ser inimigo de Deus, mas às vezes nós nos esquecemos desse detalhe, que às vezes esse apego com as coisas do mundo, os prazeres do mundo, entristece o coração de Deus e quebra a nossa aliança. Você lembra a aliança do marido e da esposa? Veja que quando a esposa percebe que esse marido está quebrando essa aliança, como é que ela fica? Como é que ele fica quando é o caso contrário? A mesma coisa é Deus. No momento que você está quebrando sua aliança com Deus, Deus continua te amando, te perdoando, mas Ele não aceita os teus pecados, os teus erros constantes. É como se você não estivesse valorizando essa sua vida com Deus. E isso, amado, é importante, que você olhe para Deus, se humilhe diante de Deus e venha viver completamente para este Deus. Como ele diz aqui, buscando esse Papai do Céu dia a dia na tua vida, para que Ele te dê condição, vida espiritual, para você sobrepor essas batalhas e ser um crente vitorioso. O que Tiago queria dizer para a sua igreja neste capítulo é exatamente isso. Você quer ser um crente vitorioso, um crente que vence as suas batalhas, aprenda
a viver em harmonia com Deus, com o teu irmão, com a tua família, na igreja do Senhor. Sabe, amados, e isso revela claramente que nós precisamos urgentemente nos desvencilhar desses desejos. Ele diz aqui no versículo, principalmente no versículo 16 e 17, ele fala de uma palavra-chave para nós, que eu gostaria de ler para vocês, chegando na nossa parte final. Ele diz assim: em vez disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo amanhã. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Você percebeu que Tiago finaliza o capítulo 4 dizendo: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando com Deus. Então, é isso que Tiago está dizendo para mim e para você, amado. No nosso dia a dia diário, no nosso viver, a nossa vida com Deus, ela precisa ser entendida. Então, o que estava acontecendo? Essa jactância aqui era a presunção que estava havendo por parte orgulhosa, que afrontava a santidade de Deus. Ou seja, pensar que nós podemos controlar a nossa vida. O que ele está dizendo é isso. É uma presunção, eu achar que eu sou dono da minha vida, que a minha vontade, eu posso fazer o que quiser. E é isso que ele diz aqui nesse versículo 14 ao final 17. Toda presunção, ela é pecaminosa, porque ela vem de uma vida secular, de um secularismo que permeou vinda de um mundo cheio dele, em que, como eu disse há pouco para você, as suas escolhas podem nortear a tua vida para o bem ou para o mal, e você é responsável de conter-se naquilo que você vai falar. Por exemplo, uma coisa que Tiago diz lá no capítulo 3, vocês lembram, que é a questão da língua, dizer, você que tem que se autodominar e controlar o ímpeto da tua língua, porque senão ela vai queimar a tua língua, a tua própria boca, e queimar a vida do nosso irmão próximo, que também é um servo, uma serva do Senhor. Vocês estão percebendo? Por isso que Tiago diz lá no capítulo 3, olha, não pode de uma fonte jorrar água saudável e amarga. De uma boca não pode sair bênção e maldição, ou uma coisa ou outra. E hoje nós vivemos num mundo cristão assim, de pessoas, igrejas cheias de pessoas doentes, defeituosas, dessas magnitude aqui, de malignidade, de orgulho, de presunção, que arrogância, que muitas das vezes são carnais e malignas. E Tiago está dizendo, cuidado, meu irmão, tá? Cuidado, não sejamos presunçosos e arrogantes, reconheçamos nossas fragilidades, pois somos pó e cinza. Somos pó e cinza. E isso, amado, é importantíssimo que você guarde no seu coração. Fazer o bem, porque não sabemos do amanhã. Fazer o bem é uma semente que eu e você lançamos diante de um mundo para colhermos amanhã. Sabe? A consciência da nossa fragilidade, a total dependência de Deus, são razões importantes para que a gente possa se voltar para Deus, nos humilharmos, como ele diz aqui no versículo 6 e 7. Humilhe-se, 7 e 8, na presença do Senhor. Sujeitai-vos a Deus, porque ser presunçoso, arrogante, nós caímos em colisão, em confronto com a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e você seja alimentado por essa palavra. Ficamos aqui encerrando o capítulo 4 de Tiago, podendo adentrar no capítulo 5, o último capítulo de Tiago, na próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Queremos dizer que estamos orando por vocês. Estamos aqui em casa, estudando a palavra, sem parar, estudando, preparando mensagem para que você seja fortalecido, alimentado no Senhor e na força do seu poder.
para termos uma igreja presbiteriana Betsaida forte, mas uma igreja madura, experiente, não uma igreja como essa igreja que Tiago estava vivendo, de crentes imaturos que estavam vivendo uma vida alheia a Deus na sua vida. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai querido, graça te damos, porque Tu estás conosco, a Tua graça nos basta. Te louvamos pela Tua soberania imensa em manifestar a Tua vontade acima de todas as coisas. Ó Deus, perdoa-nos como igreja, como pessoas, quando a nossa boca, a nossa língua venha fugir da Tua direção, dos Teus caminhos, dos propósitos pelos quais Tu nos criaste. Abençoa, Senhor, para que cada crente seja uma bênção na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, na Tua igreja. Toma em Tuas mãos o Teu povo, nos guarda, nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém.